Imagine embarcar em uma viagem de avião numa manhã comum, com céu limpo e tudo dentro do previsto. Poucas horas depois, o contato se perde. Nenhum pedido de socorro, nenhum destroço, nada. Apenas o silêncio absoluto. É o tipo de desaparecimento que alimenta a aura sombria do Triângulo das Bermudas. E o mais inquietante é perceber que ele não está sozinho nessa lista. Há outros cantos do planeta onde a lógica parece se curvar ao inexplicável. O Triângulo do Alasca, por exemplo, guarda segredos envoltos em neblina gelada. Uma área cercada por Anchorage, Juneau e Barrow, onde mais de 16 mil pessoas desapareceram desde 1988. Entre elas, políticos, turistas, moradores locais. Os relatos falam de distúrbios magnéticos, luzes misteriosas no céu, tribos nativas que evitam certas regiões e até histórias de criaturas nunca registradas oficialmente. Um lugar onde a floresta parece engolir a realidade sem deixar rastros, e onde nem o GPS ousa funcionar como deveria. Do outro lado do mundo, o Mar do Diabo, próximo ao Japão, é temido por pescadores e pilotos desde tempos antigos. Conhecido também como Triângulo do Dragão, foi cenário de sumiços de navios inteiros durante missões de pesquisa, inclusive embarcações militares. Dizem que bússolas enlouquecem, motores falham sem motivo e que formas gigantescas emergem das profundezas para logo desaparecer, como se algo observasse do fundo do oceano. Para os que vivem próximos, o mar tem vida própria. Ele chama, ele escolhe. Nem mesmo os grandes lagos estão livres dessa estranheza. O Lago Michigan, no coração dos Estados Unidos, carrega um histórico alarmante de desaparecimentos aéreos e náuticos. Um dos casos mais perturbadores ocorreu em 1950, quando um avião da Northwest Airlines simplesmente sumiu do radar. Nenhum sinal, nenhuma resposta. Décadas depois, pesquisadores localizaram restos que poderiam ser da aeronave, mas nada conclusivo. Um enigma flutuando sobre águas calmas, cercado por histórias de triângulos invisíveis e distúrbios atmosféricos inexplicáveis. Esses lugares, tão distintos, tão distantes, compartilham mais do que estatísticas e relatos assustadores. Eles parecem seguir um padrão de mistério que transcende a geografia. Cada desaparecimento, cada falha inexplicável na tecnologia moderna parece reforçar a mesma pergunta incômoda. Será que existem pontos na Terra onde as leis naturais se curvam diante de algo que ainda não compreendemos? Ao longo das décadas, o Triângulo das Bermudas deixou de ser apenas um ponto no mapa para se transformar em uma entidade quase mitológica no imaginário popular. E como todo grande mistério, ele seduziu o cinema, a TV e a literatura de um jeito quase inevitável. Em Contatos Imediatos do Terceiro Grau, Steven Spielberg já começa o filme com uma cena inquietante. Aviões do voo 19, desaparecidos desde 1945, são encontrados intactos no meio do deserto, como se tivessem sido devolvidos por algo que os levou. A cena não apenas assombra, ela planta uma dúvida desconfortável. E se parte dos desaparecimentos forem empréstimos temporários? Essa ideia de realidades paralelas ou territórios invisíveis ganhou ainda mais força em Lost, série que marcou uma geração. Um avião cai numa ilha que simplesmente não deveria existir. Nela, o tempo parece dobrar, a ciência falha, e tudo ecoa com as mesmas vibrações do triângulo. Bússolas girando sozinhas, sinais que desaparecem e forças que parecem testar os limites do conhecimento humano. Não à toa, muitos fãs da série acreditam que ela foi diretamente inspirada pelas lendas do Atlântico. Mas nem só de ficção vive o mito. Documentários investigativos vêm tentando, ao longo dos anos, separar o sensacionalismo da ciência. O History Channel, por exemplo, lançou séries que misturam especialistas, recriações e arquivos históricos para reconstituir os casos mais emblemáticos.
Em uma dessas produções, um oceanógrafo propõe que bolhas gigantes de metano poderiam engolir navios inteiros, sem deixar vestígios. A hipótese é fascinante, mas não explica por que aviões também somem no mesmo local. Até os games exploraram o Triângulo das Bermudas como um terreno onde tudo é possível. Em Assassin's Creed IV, Black Flag, o jogador pode navegar por águas inspiradas nas lendas da região, enfrentando tempestades repentinas e fenômenos inexplicáveis. A mistura de ficção histórica e teoria conspiratória atrai uma geração que, mesmo imersa em tecnologia, continua intrigada com o que não pode ser explicado. E talvez seja isso o mais hipnotizante. Por mais que a ficção tente oferecer respostas criativas, ela sempre acaba reforçando o mesmo sentimento de impotência. Afinal, quanto mais tentamos entender o triângulo, mais ele parece brincar com a nossa lógica, exatamente como aconteceu nos primeiros relatos históricos que deram origem a essa fama. Mesmo com satélites, radares de última geração e sistemas de comunicação altamente precisos, o Triângulo das Bermudas continua fazendo vítimas. E talvez isso seja o mais inquietante. Em 2017, um avião privado, com 4 pessoas a bordo, desapareceu misteriosamente enquanto voava de Porto Rico para a Flórida. O tempo estava estável, não havia sinal de mau tempo. De repente, sumiu dos radares. A guarda costeira vasculhou cerca de 55 mil quilômetros quadrados, mas não encontrou absolutamente nada. Nenhum pedaço de fuselagem, nenhum colete salva-vidas, apenas ausência. O mais intrigante é que esses desaparecimentos modernos repetem padrões antigos: perda de comunicação repentina, falhas eletrônicas e ausência total de destroços. Em um caso registrado em 2020, um navio cargueiro se desviou inexplicavelmente de sua rota, cortou o contato com o continente e desapareceu por completo. O mistério só aumentou quando, dias depois, uma das balsas salva-vidas foi encontrada, vazia, à deriva, sem sinais de luta ou pânico, como se a tripulação tivesse simplesmente sumido em pleno movimento. Pilotos que cruzaram a região e retornaram relatam sensações bizarras. Instrumentos de bordo enlouquecem, bússolas giram sem parar, relógios se atrasam em minutos ou até horas. Um comandante comercial, experiente e cético, contou em entrevista que voava em céu claro quando, sem explicação, tudo ao redor ficou branco, como se estivesse cercado por uma nuvem sólida. O tempo ali dentro pareceu desacelerar. Quando finalmente saiu, percebeu que havia percorrido 250 quilômetros em apenas alguns minutos. Ele jurava não ser possível. Esses relatos não vêm de amadores. São de profissionais treinados, acostumados com padrões, protocolos e lógica. Ainda assim, são obrigados a reconhecer: há algo naquela região que desafia suas certezas mais fundamentais. E esse desafio, por mais tecnológico que seja o nosso tempo, ecoa os mesmos estranhos sinais que começaram a ser documentados há mais de um século. A fama do Triângulo das Bermudas não nasceu de um dia para o outro. Ela foi sendo moldada, peça por peça, como um quebra-cabeça de eventos que jamais se encaixaram por completo. Tudo começou com sussurros, relatos desconexos de marinheiros no século XIX que descreviam bússolas enlouquecidas e mares que subitamente ficavam tão calmos que pareciam fora do tempo. Mas foi em 1945 que a lenda ganhou carne e osso. O desaparecimento do Voo 19, um esquadrão com 5 aviões da Marinha Americana, em uma simples missão de treinamento. O que era para durar poucas horas se transformou em um sumiço sem fim. E o avião de resgate enviado para buscá-los também desapareceu, como se o próprio céu tivesse engolido tudo. A repercussão foi imediata, mas as respostas eram vagas. O comando militar declarou desorientação dos pilotos. Só que os áudios recuperados revelaram algo ainda mais perturbador.
O líder do grupo, experiente e lúcido, dizia que o oceano não parecia certo, que as bússolas estavam quebradas e que tudo ao redor parecia estranho demais para ser real. Ele não soava confuso, ele soava assombrado. Isso foi o suficiente para a imprensa abraçar a história com força. A partir dali, jornais começaram a reunir outros desaparecimentos similares, costurando uma narrativa de terror real no meio do Atlântico. Mas o nome Triângulo das Bermudas só viria quase 2 décadas depois, em 1964, quando o escritor Vincent Gaddis publicou um artigo na revista Argosy, reunindo todos esses casos sob uma mesma área geográfica e batizando-a com um nome que logo ganharia o mundo. O texto fez tanto sucesso que virou livro, e a cada nova edição, mais casos surgiam, mais dúvidas se acumulavam. A imprensa passou a dar destaque a qualquer incidente na região, alimentando o ciclo entre medo, curiosidade e fascínio. E quanto mais a ciência tentava oferecer explicações racionais, mais o público parecia se apaixonar pelo inexplicável. Curiosamente, esse boom midiático coincidiu com a era de ouro da exploração espacial e da Guerra Fria, um tempo em que a humanidade olhava para o céu e para o fundo do mar com a mesma obsessão. O triângulo, então, virou um símbolo, o retrato de que, por mais que tentemos dominar o mundo com tecnologia e conhecimento, ainda existem zonas onde o mistério resiste. E o próximo passo para entendê-lo talvez comece com um simples mapa. Durante anos, a imagem do Triângulo das Bermudas foi desenhada mais pela imaginação do que pela geografia. Muitos sequer sabiam ao certo onde ele começava ou terminava. Apenas sentiam que era uma zona de risco no meio do oceano. Mas os limites existem e são mais bem definidos do que se imagina. O chamado Triângulo conecta 3 pontos específicos: Miami, no sul da Flórida, San Juan, em Porto Rico, e o arquipélago das Bermudas. Ligando essas extremidades, forma-se uma área de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, vasta, traiçoeira e cheia de rotas marítimas e aéreas intensamente movimentadas. Por mais clara que a forma triangular pareça no mapa, ela está longe de ser rígida. Algumas fontes ampliam ou reduzem a área com base em onde ocorrem os desaparecimentos, e outras incluem zonas mais profundas, como a Bacia de Porto Rico, a mais profunda do Atlântico, com mais de 8.000 metros. Ali, os sonares falham, as correntes são imprevisíveis, e o fundo do oceano parece esconder mais do que apenas relevo submarino. Essa variação de definições só reforça o mistério. Não estamos lidando com uma linha precisa, mas com uma fronteira quase viva, que se estende ou encolhe conforme os relatos se acumulam. Mapas interativos e animações modernas já tentaram explicar a geologia da região: falhas tectônicas, formações de metano no solo oceânico, microclimas explosivos. Mas há algo desconfortante em ver esses fenômenos sobrepostos aos rastros de desaparecimentos reais. Quando se traça as rotas dos voos perdidos e dos navios que sumiram misteriosamente, percebe-se um padrão inquietante. Muitos deles cruzavam o mesmo corredor invisível, uma espécie de zona de silêncio, onde tudo parece se apagar. Essas sobreposições geográficas com eventos anômalos nos mostram que o mistério não é só sobre o que desaparece, mas sobre onde. É o próprio espaço que se transforma em enigma. E por mais que os mapas tentem impor ordem e lógica, eles revelam que ainda há pontos na Terra onde as linhas não explicam tudo, e é exatamente nesses pontos que a ficção se alimenta da realidade. Se você chegou até aqui, é porque sente que tem algo a mais por trás de tudo isso. E você está certo. Então não esquece de se inscrever no canal. Isso não é só um clique. É uma forma de mostrar que você está pronto para enxergar o que poucos veem.
A cada novo vídeo, vamos abrir arquivos esquecidos, explorar zonas proibidas e conectar pontos que muitos preferem ignorar. E acredite, o que vem por aí é ainda mais profundo do que você imagina. Ativa o sininho, porque o próximo mistério pode chegar a qualquer momento e algumas respostas não vão ficar no ar por muito tempo. Nos vemos na próxima investigação. Ou será que ela já começou?